Crianças, boa noite a todos. Nós estamos, não é o último domingo, mas é a última mensagem da série Exemplo. Próximo domingo já iniciaremos outra série, né? Será dia 30, né? Mas já iniciaremos outra série aí de mensagens. Então hoje nós estamos falando de exemplo, então, entre teoria e prática, palavra, atitude, saber e fazer. E vamos nos prender um pouco, talvez, em fazer e ser. E para meditar nesta noite, pensei em uma pessoa, uma figura muito importante para nós, da Bíblia, que é o apóstolo João Batista. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João 1. Dos versículos 19 ao versículo 30. Evangelho de João 1, versículo 19 até o versículo 30. Mas antes de ler esse texto, em Marcos também, capítulo 1, versículo 4, diz que surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento e perdão de pecados. Surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento e perdão de pecados. Marcos 1, versículo 4. E agora João, versículo 1, capítulo 1, 19 a 30. Pediu o Cleiton para ler? Pode ser, Cleiton. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntassem: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois que? És tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que possamos dar a resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Respondeu ele: eu sou a voz do que chama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então lhes perguntaram: por que batizais, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Obrigado. Para falar de exemplo, falar de João Batista, é uma figura importante para nós, como igreja. Foi uma figura muito importante também para a nação de Israel naquela época. Eu penso que, além de todos os méritos que ele tem, mas principalmente pelo fato de João ter sido usado por Deus depois de um tempo muito grande de silêncio do próprio Deus. Digam-se que entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, existe mais ou menos um intervalo de 400 anos. Muito tempo, né? Geração em geração daquele povo, ficou mais ou menos 400 anos. E nesse período, diga-se que Deus não se manifestou na história de Israel. É conhecido como silêncio de Deus. Até Malaquias, Deus se manifestando, usando homens, mulheres, para entregar a mensagem, dando direção espiritual àquela nação. Mas por 400 anos, mais ou menos, Deus se cala, Deus se silencia.
E João Batista é uma figura importante, porque João, ele rompe esse silêncio de Deus. Ele aparece pregando no deserto uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de Deus, e parece que as pessoas estavam muito sedentas, porque eram muitos anos, décadas, séculos, sem ouvir algo de Deus, sem um profeta se levantar, usado por Deus para anunciar a mensagem. Então, por isso que João é uma figura importante para nós, e talvez um exemplo a ser seguido, porque João é um homem que se deixou ser usado por Deus. E eu trago como tema para nós, nessa noite, diante desse texto, de alguns outros que têm informação acerca dessa pessoa, gente que é, gente que faz. Gente que é, gente que faz. E João, através das suas atitudes e tudo que ele faz, demonstra de fato quem ele é. O que João faz é coerente com a essência do seu ser, com si mesmo. E João, por ser quem ele era, é exatamente que ele produzia todas aquelas atitudes. Algo totalmente, talvez um pouco diferente de nós hoje. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas estão muito em crise. Elas não sabem quem elas são. E o que elas fazem não é tão coerente com o que elas dizem ser ou com o que elas são. Mas João era uma pessoa que fazia algo coerente com a essência de si mesmo, com quem ele realmente era. E eu quero trazer algumas lições para nós, mas antes deixando o seguinte pensamento de que o que eu sou é revelado no que eu faço. O que eu sou é revelado no que eu faço. Quer conhecer alguém? Observe as atitudes dela. Não pergunte apenas quem ela é, mas observe o que ela faz. Porque o que ela faz vai dizer muito dela. Se é bom, se não é bom, se é positivo, se é negativo. Se serve de exemplo a ser seguido ou não. Mas o fato é que as nossas atitudes não negam quem nós somos. Essa é a grande verdade. Não são apenas as nossas palavras. E diante dessa afirmação e desse pensamento, quero trazer algumas lições da vida de João Batista, como um homem que demonstrava em suas ações aquilo que ele realmente era. João Batista é um exemplo a ser seguido, e a primeira lição que eu encontro nesse texto, e em alguns outros também acerca de sua vida, é sobre a identidade de João. E a primeira coisa é sua identidade social. Quem era João diante da sociedade? De quem ele era filho? De que família? Alguns textos do próprio Novo Testamento, como Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, fala que João era filho de Zacarias e Isabel, um casal já de idade avançada, que não tinha filhos, mas Deus promete a este casal um filho, e o filho que foi gerado, que nasceu desse casal, foi João Batista. Imagina a alegria de Zacarias e Isabel, não apenas ter um filho na velhice, mas ter um filho como João Batista, que foi alguém extraordinário, um homem brilhante, usado por Deus. E João Batista era da família sacerdotal, da tribo de Levi. Levi foi um dos 12 filhos de Jacó. E ele se parecia um pouco com alguns profetas, com algumas pessoas do Antigo Testamento. João tinha alguns comportamentos e jeitões muito peculiares de algumas pessoas que viveram na época do Antigo Testamento. João também, como alguns textos falam, ele vivia no deserto, vestia-se de peles de animais, de ovelha, e se alimentava de mel e gafanhoto. Então, se alguém aí está de regime, segue a dieta de João Batista, que você, tenho certeza que em um mês você pode eliminar aí uns bons quilos, tá? Alimentando-se de mel para dar energia e gafanhoto. Agora, qual é a proteína ou o nutritivo que há em gafanhoto, não me pergunte, eu nunca comi, mas João Batista deveria saber muito bem. Não morreu de fome, pelo menos, né? Viveu pelo menos aí uns 30 e poucos anos. Então fica a dica aí, ó, hashtag fica a dica de dieta para a próxima semana, para quem quiser perder uns quilinhos. Aonde você vai achar gafanhoto? Não sei.
Também não faço a mínima ideia. Mas João se alimentava e tinha um personagem, alguém do Antigo Testamento que tinha uma vida muito parecida com a de João. Quem era? Que vestia-se de peles, se alimentava de mel e gafanhotos? Elias. Uma figura também muito importante, e alguns até confundiram João com Elias. A identidade social, ela é importante porque ela diz quem nós somos, a quem nós pertencemos, quem são nossos pais, quem é nossa família, quem é nossa nação. É por isso que quando você pega a sua identidade, você vai encontrar lá nacionalidade, que nação você é, em que cidade você nasceu, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, a data que você nasceu. Isso é importante para a identidade social. E as poucas informações que temos é essa. E quando nós dizemos quem nós somos, automaticamente nós também afirmamos quem nós não somos. E esse texto, ele fala que os fariseus enviaram alguns dos seus discípulos, algumas pessoas, para perguntar a João quem ele era. João, quem é você? E tudo isso que você está fazendo, de onde vem? Quem te deu essa autoridade? E João já começa negando, dizendo, eu não sou. É tanto o versículo 21 fala que ele confessou e não negou, afirmando a sua identidade social. E João diz, se vocês pensam que eu sou o Cristo, eu não sou o Cristo. No versículo 21, porque João, ele tinha convicção de quem ele era, e ele recusa acalentar qualquer sonho de Messias, de sacerdote ou de algum profeta na sua identidade. João nega qualquer qualificação já conhecida até o momento, porque no versículo seguinte pergunta, é você Elias? Ele diz, não, eu não sou Elias. É você algum profeta? Não, também não sou nenhum profeta. A verdade é que João, ele teve a oportunidade de se intitular o Cristo. Porque João tinha muitos seguidores. Talvez se ele respondesse, sim, eu sou o Cristo, era uma grande oportunidade para ele fazer muito mais discípulos. Mas João não interessava ser alguém que ele não era. Não interessava a João Batista agregar em sua identidade uma pessoa que ele não era. E que ele nem precisava ser. Mas não só a identidade social, mas também a identidade espiritual, porque a pergunta, quem és tu? Que está no versículo 19 a 20, a curiosidade não é apenas para saber a identidade social de João, mas que autoridade é essa que você tem para exercer o que você exerce, para fazer o que você faz? Porque João tinha poder entre o povo que o seguia. João também tinha uma identidade espiritual. Mas João, ele diz acerca de si mesmo, eu sou a voz que clama no deserto. O que é a voz que clama no deserto? Que pode definir a identidade de alguém. Na verdade, João, ele está apenas afirmando o que alguns trechos do Antigo Testamento falam acerca dele mesmo. A voz que clama no deserto. João diz então, eu sou um mero homem. Não há nada de extraordinário em mim. Não sou o Cristo que vocês pensam, que vocês esperam. Não sou Elias. Eu não sou um profeta. Eu não sou ninguém que vocês acham demais. Sou apenas um homem que levanta a sua voz, aonde? No deserto. O que nós podemos entender e aplicar para nós, da identidade de João, eu olho para João Batista e vejo um homem muito bem resolvido quanto à sua identidade social e espiritual. João Batista, ele é muito bem resolvido quanto à sua família e à sua vida. Muito simples. Filho de sacerdotes. Talvez não tinha muito prestígio naquela época, até porque Israel estava tomado por Roma. Não tinha muito espaço, mas tudo bem. João era muito bem resolvido com a sua classe social. Ele era pobre, ele era simples. E talvez, e imagino que João também era muito bem resolvido com isso. E eu até brinco, eu também sou pobre, você é pobre, fique feliz com isso. Não se entristeça, essa é a sua condição social. Não significa que você não busque melhorar.
Se você fosse rico, amém por isso, seja feliz por isso. Seja contente, muito bem resolvido com a sua posição, com a sua identidade social, com a sua identidade espiritual. E queridos, identidade não é o que nós vestimos, ou não é o nosso palavreado, como é de costume na nossa cultura. Às vezes a pessoa tem um jeitão de crente, tem um linguajar de crente, mas as suas atitudes não são atitudes de crente. E às vezes a gente pode ver e assiste vídeos e ouve comentários de coisas que a gente como crente, cá entre nós, que a gente faz, e que nós olhamos assim, mas o que isso significa, gente? O que isso tem a ver? E não sei se vocês já ouviram a história de um homem que estava passando em frente da igreja, e estava aquela gritaria, aquele chororô, e gente desmaiando, e ele ficou curioso com aquela situação, e ele se aproximou e perguntou para alguém que estava na porta, disse assim, mas o que está acontecendo aí? Que barulho, que gritaria é essa? Que chororô é esse? E aí o irmão que estava na porta disse assim, Jesus está operando. Ele falou assim, mas ele não usa anestesia, não? Precisa gritar tanto? Jesus está operando, o que isso significa? Para as pessoas que chegam, que não conhecem esse tipo de palavreado. E aí tem outras, que eu vi que nós crentes somos bipolar. No início do culto a gente canta, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. E no final do culto a gente canta, restitui, eu quero de volta o que é meu. Peraí, mas cantou no início que abre mão, depois já está cantando que para Deus restituir, que negócio é esse? Às vezes nem os próprios crentes se entendem. Mas isso não é identidade espiritual. Isso não é uma identidade social. Porque identidade é convicção, é ser, é essência. Identidade não é o que eu visto. Não é a maneira como eu falo. Isso pode acontecer uma transformação? Sim, pode acontecer. Mas não é isso que vai nos identificar. O que identificava João, a identidade de João, o que caracterizava ele como um homem de Deus, não era o que ele vestia, não era o que ele comia, não era o que ele tinha, mas o que ele era como pessoa. Suas ações que demonstravam de fato a essência de sua identidade, de seu caráter. Então identidade é quando eu não quero apresentar o que eu não sou, ser alguém que eu não sou. Você não precisa ser alguém que você não é no seu trabalho. Você não precisa ser alguém que você não é na sua família. Você não precisa ser o que você não é no seu contexto social, de estudos, de amigos. Não precisa, não queira ser alguém que você não é. Você vai ser infeliz, pode ter certeza disso. Crise de identidade. Você precisa simplesmente assumir de fato quem você é. Sem ter vergonha do que você é, buscando sempre melhorar, buscando sempre crescer. Não precisamos buscar posições que Deus não quer que nós tenhamos. Não precisamos querer coisas que nós não precisamos ter. Até porque não é o que temos que define o que somos. E na célula passada eu compartilhei que eu assisti um filme um tempo atrás, um filme simples, e que o menino pediu ajuda para um adulto, e o adulto estava muito irritado com aquela criança, porque ela havia apurrinhado a vida dele. E quando essa criança precisou de ajuda, o adulto olhou para ela e disse assim, eu não vou ajudar você, porque você não merece. E a criança olhou para ele e disse assim, mas nós não ajudamos quem merecemos, ajudamos quem precisa. Não é? Nós não ajudamos quem merecemos, ajudamos quem precisa. E nós, como identidade social, fazemos o que precisa ser feito, sem olhar se o outro merece ou não merece, sem olhar se eu vou ter algo em troca ou não. A nossa identidade espiritual não é o que nós fazemos apenas o que define quem nós somos, mas antes nós precisamos ser. E aí diante do que nós somos, aí sim nós vamos fazer. A primeira lição então da vida de João Batista é a sua identidade. João era muito bem resolvido, com tudo que ele era, com tudo que ele tinha.
E nós também precisamos ser bem resolvidos na nossa identidade social e na nossa identidade espiritual. Afinal, que Deus você serve? Qual é o caminho espiritual que você quer seguir? Qual é o caminho espiritual que nós pretendemos seguir? Nós seguimos religião ou nós seguimos a Cristo? A identidade espiritual vai dizer que caminho nós estamos tomando também. A segunda lição na vida de João é quanto ao seu ministério. João, para exercer o seu ministério, ele tinha que ser uma pessoa muito bem resolvida. Afinal de contas, todas as pessoas que eu vejo usada por Deus na Bíblia, a maioria delas era muito bem resolvida quanto à sua identidade, tanto espiritual quanto social. Mas a segunda lição é o ministério de João. O ministério de João foi um ministério curto, muito curto. Até que naquela época as pessoas começavam a exercer algo muito importante, impactante, por volta dos 30 anos de idade. Assim como Jesus, também por volta dos 30 anos que ele começou a exercer o seu ministério. E João Batista tem mais ou menos a mesma idade de Jesus. Quando Maria ficou grávida, ela foi visitar Isabel. Alguns textos falam que elas eram parentes. Não sabe-se que tipo de parentesco era esse. E quando Maria cumprimentou Isabel, João Batista, que estava no ventre ainda de Isabel, começou a saltar em seu ventre. E aí Isabel olha para Maria e diz: bendita é você entre as mulheres. Elas eram parentes de alguma forma, mas o ministério de João, assim como o ministério de Jesus, foi um ministério muito curto. Mas o fato de ser um ministério curto não deixou de ter resultados poderosos e profundos. A verdade é que o tempo de João foi curto, mas o seu legado ecoa até hoje. O que João fez tem eco, tem movimentos até os dias de hoje, e nem sabemos quantos anos se tem. O ministério de João teve um impacto não apenas espiritual, o ministério de João teve um impacto social. Você imagine Israel, um povo que servia a Deus, mas dispersos como ovelhas sem pastor, cada um para o seu canto, servindo, quem sabe, seguindo falsos mestres, falsos profetas. E chega João Batista com essa mensagem, e a mensagem de João começa a ter um impacto social. A vida das pessoas começa a mudar. A vida das pessoas começa a se transformar. O ministério de João tem um impacto político. Gerou muita inveja e muitos ciúmes dos líderes da época. Não apenas líderes religiosos, mas líderes políticos também. Até porque foi exatamente por conta desse ciúme e dessa inveja política que João foi morto. O ministério de João teve um impacto também espiritual. Deus começou a se manifestar novamente através da mensagem de João. Através da mensagem de João, as pessoas começaram a ter esperança no Messias, em Deus. João era uma pessoa avivada. O impacto do ministério de João começou a percorrer todas as esferas das pessoas, social, espiritual, político, vida pessoal. Imagino que pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas. Mas o ministério de João também tinha um caráter quanto ao seu ambiente. Mateus 3:1 agora, para quem estava de manhã, é o texto certo. Eu anunciei o texto errado de manhã. Mateus 3:1 fala que naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Qual que era o ambiente que João estava para pregar o evangelho? Deserto. E no versículo 27 ele diz assim: eu sou a voz que clama no deserto. João pregava no deserto, e o deserto é um ambiente árido, clima seco e vazio. E nós imaginamos que era exatamente a simbologia do povo, de como o povo vivia naquela época. Um povo seco e vazio. Seco espiritualmente, porque Deus havia se ausentado, Deus havia silenciado.
vazio de esperança, era um povo oprimido, era um povo sofrido. E João, para representar essa realidade espiritual, ele começa a pregar no deserto. E era exatamente como o povo se encontrava no deserto. João não precisava de templos bonitos, sinagogas, assim como Jesus. Onde João estava, era o ambiente para que ele pregasse, para que exercesse o seu ministério. Irmãos, a questão é, se nós vamos seguir o exemplo de João, a nossa vida tem causado impacto social, político e espiritual? A nossa vida tem causado mudança na vida das pessoas, mudanças positivas? A nossa vida tem causado impacto na nossa política? A nossa vida tem causado impacto espiritual na vida das pessoas? Nós temos cumprido a nossa missão de discípulo de Jesus, e isso tem tido um resultado profundo? Qual é o legado que nós estamos deixando? Foi pregado no primeiro domingo. As nossas atitudes, elas vão ecoar de forma positiva ou de forma negativa? Se você morrer hoje, o que o seu vizinho tem a dizer ao seu respeito? Não vou falar de familiares, de amigos próximos. Vai dizer, nossa, graças a Deus, um chato já foi? Ou vai dizer, que pena, vai deixar saudades? São coisas que nós precisamos pensar. Qual é o impacto, qual é a falta, ou qual é a importância que nós exercemos onde nós estamos? O que os outros, o que as pessoas que convivem conosco, e como eu disse, não vou falar nem de família, de amigos, mas de pessoas que convivemos no dia a dia, como elas têm nos observado? Como elas nos olham? A nossa vida tem causado impacto na vida delas de forma positiva? Ou temos sido pedra no sapato dessas pessoas que incomodam de forma negativa? E a outra questão da aplicação do ministério de João é que o nosso ambiente não é quatro paredes. O nosso ambiente para exercer ministério que nós recebemos de Deus não é lugar físico, mas o nosso lugar, o nosso ambiente é o coração sedento e solitário das pessoas. Se João era a voz que ecoava no deserto daquela época, nós somos a voz que ecoa no deserto de hoje. Você pode exercer o seu ministério sendo voz de Deus, ecoando no coração das pessoas. Amém? Você pode exercer o seu ministério sendo voz de Deus aonde você está. E você pode exercer o seu ministério trazendo alívio à tristeza daquela pessoa, dando direção àquela pessoa, orando por aquela pessoa, na sua família. Você tem sido voz de Deus na sua família? Você tem levantado a sua voz para abençoar, antes de levantar para reclamar? Tem levantado a sua mão para acolher, e não para agredir, ou para apontar, ou para acusar? Você pode ser a voz de Deus. E nós vemos em Atos, quando a igreja foi dispersa, e fala que eles anunciavam o evangelho por onde quer que eles fossem. Nós precisamos ser a voz de Deus que ecoa no coração das pessoas. Nós precisamos exercer o nosso ministério aonde nós estamos, na fila do banco, na fila do supermercado, no nosso trabalho, na faculdade, na nossa família, convívios simples e rápidos, mas precisamos deixar marcas boas de Deus na vida dessas pessoas. E para você que está aqui hoje, nessa noite, Deus quer que esta voz, que a voz dele, do Espírito Santo, ecoe no seu coração, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo esperança, trazendo alegria. Deixa a voz do Espírito Santo ecoar no seu coração nesta noite. Amém? A exemplo de João, vamos exercer o nosso ministério de forma impactante. Não vamos ser mais um crente, gente. De crente o mundo está cheio, o Brasil está cheio de crente. Seremos discípulos de Jesus. Não importa quanto tempo de vida nós temos, mas o que importa é o impacto que a nossa existência vai deixar aonde nós passamos. E aonde você passar,
deixe marcas. Deixe as pessoas sentirem saudades. Deixe as pessoas quererem voltar a conversar com você. Deixe as pessoas quererem te procurar para bater um papo. Porque as palavras que você tem a oferecer são palavras de vida. São palavras de esperança. São palavras de cura. Exerça o seu ministério de forma muito convicta, como João exerceu dele. Amém? E a terceira lição na vida de João diz respeito à sua mensagem. A primeira é a sua identidade. A segunda é o seu ministério. E a terceira lição quanto à sua mensagem. A mensagem de João, acima de tudo, era a mensagem de arrependimento. O batismo que João anunciava era um batismo para renovação espiritual. Mateus 3:2, ele diz assim: arrependa-se, o reino de Deus está próximo. E João, ele se intitulou a voz que clama no deserto, simplesmente pelo fato de que ele estava preparando um caminho para alguém muito maior do que ele. O povo estava disperso, o povo já não ouvia a voz de Deus há muitos anos, e aparece João, trazendo uma mensagem, arrebanhando pessoas, para preparar o coração dessas pessoas, para receber não a sua mensagem, mas a mensagem daquele que viria após ele, que seria o Messias. João Batista tinha então o seu ministério preparatório. Ele estava preparando o terreno, que era os corações das pessoas para Jesus, para a chegada do Messias. A mensagem de arrependimento que João pregava era uma mensagem que anunciava Deus se manifestando mais uma vez na história daquele povo. Por isso que é uma mensagem de arrependimento, porque a mensagem de Deus é uma mensagem de arrependimento. A mensagem de arrependimento para aceitar e se render ao Cristo, ao Messias, ao enviado de Deus. Lucas 3:3, ele diz assim: percorria João por toda a região, pregando um batismo de arrependimento e perdão de pecados. Sabe o que é interessante? João, apesar de ele ter uma consciência do Messias que ele anuncia, João não prega o próprio Messias. João não prega Jesus nesse primeiro momento. A primeira coisa que João faz é pregar arrependimento. Porque sem arrependimento não é possível aceitar o Messias. Sem arrependimento não é possível aceitar a Jesus Cristo. E João então prega um batismo de arrependimento, levando a pessoa à consciência de que ela necessita se arrepender, para então aparecer Jesus, e ela então olha e diz assim para Jesus e diz: eu preciso desse Cristo, eu preciso desse Jesus. E que nós podemos entender e aplicar para a nossa vida, que muitas vezes nós queremos que as pessoas aceitem Jesus, nós queremos que as pessoas se convertam, mas nós não pregamos a ela a necessidade de arrependimento. Nós queremos que ela se converta. Isso é bom? Sim, isso é ótimo. Mas antes, ela precisa se arrepender de seus pecados, de arrepender dos seus erros, mostrando então, queridos, a necessidade de arrependimento que nós precisamos. Vai ser mais fácil, vai ser o caminho de preparação para que essas pessoas aceitem a Jesus, para que elas recebam a Jesus. Qual o teor da nossa mensagem? Qual o teor das mensagens evangélicas hoje? Não é uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem de bênção. É uma mensagem de vitória. É a mensagem que a essência não é Cristo. Essa é a verdade. Não é uma mensagem de arrependimento de pecados. Não tem sido. Ela está confirmando tudo que eu estou falando, viu? Vocês podem estar voando, mas ela está prestando atenção em tudo que eu estou dizendo. Queridos, vamos pregar, antes de falar de Jesus para a pessoa, vamos mostrar a ela a necessidade de arrependimento. Aí quando nós falarmos de Jesus,
ela vai entender melhor o que você está dizendo. Pregamos uma mensagem de arrependimento, mas uma necessidade também de redenção, uma mensagem de redenção. Olha, versículo 27, você pode ler na sua Bíblia. João, ele olha para Jesus e diz assim: Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias eu não sou digno de desamarrar. E no versículo 29, 30, ele diz assim: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento e uma mensagem de redenção, que fala de alguém muito maior. E João está respondendo para o povo, dizendo assim: olha, vocês pensam que eu sou Cristo? Eu não sou. Vocês pensam que eu sou alguém importante? Eu não sou. Aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. E João usa essa expressão porque um discípulo poderia fazer tudo para o seu mestre, menos carregar as suas sandálias. Apenas um escravo poderia carregar as sandálias do seu mestre. E João está dizendo: se vocês acham que só um escravo pode carregar as sandálias do seu mestre, eu digo, eu não sou digno nem de desatar a correia. Ou seja, eu não sou digno nem de desamarrar o cadastro do sapato dele. Essa posição que só um escravo pode fazer, eu não sou digno de ocupar. Tão gloriosa era a pessoa que viria após João, que é Jesus Cristo. Ele está dizendo: a minha mensagem é um batismo de arrependimento, mas esse que vem depois de mim, ele tira o pecado do mundo. E João está dizendo então para aquelas pessoas: vocês não precisam mais carregar o peso do pecado na vida de vocês, porque ele vai levar sobre ele as suas dores, as suas doenças, as suas enfermidades, os seus pecados. A nossa mensagem, assim como a mensagem de João, tem que ser uma mensagem de redenção, uma mensagem de liberdade, uma mensagem de libertação. E nós precisamos pregar e voltar à essência, queridos irmãos. Nós, como igreja brasileira, precisamos anunciar uma mensagem de arrependimento e de perdão de pecado. A mensagem de João não era uma mensagem religiosa. João não pregava religião. João não pregava leis, isso pode, isso não pode. João não pregava regras, faça isso ou faça aquilo. João não pregava rituais, não inventava moda. João não pregava ritos. A mensagem de João era apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu posso trazer a aplicação para nós o seguinte: nós, como igreja, discípulo de Jesus, não pregamos religião. Amém? Nós não pregamos religião. Mas eu também posso dizer: não se converta à religião. Religião não leva a lugar nenhum. Religião não vai trazer nenhum benefício na sua vida. Você não precisa de religião, você precisa de Cristo. É dele que nós precisamos. Não é cristianismo, não é catolicismo, não é espiritismo e todos os ismos que possam existir. É Jesus Cristo. E ele não é religião. Ele é o centro e a essência da nossa mensagem. E a nossa mensagem, como discípulo de Jesus, não é uma mensagem religiosa. Não é uma mensagem, como eu disse, de leis. Isso pode, isso não pode. Não é uma mensagem de regras, faça isso, faça aquilo. Não é vem para a igreja. Não, é vem para Cristo. Porque você estando em Jesus, você passa a ser igreja. Porque quando nós convidamos a pessoa para vir na igreja, nesse espaço, corremos alguns riscos. E tem aquela história do irmão que convidou o outro, um que não era convertido, para ir participar na igreja. Vamos na igreja? Ele diz assim: olha, eu não posso ir na igreja. Mas por que você não pode ir na igreja?
tem uns cachorros aqui, eu preciso ficar aqui cuidando das minhas galinhas. Ele era um caipira, cuidava de galinhas. Eu não posso ir para a igreja. Porque se eu for, a hora que eu voltar, eu não vou ter galinha mais. Os cachorros vão ter comido tudo. E aí o crente falou assim, não, vai para a igreja. Jesus vai ficar aqui cuidando das suas galinhas. Ela então vamos para a igreja. E ele foi para a igreja. E aí chega o visitante, senta, disposto a ouvir a palavra, e o pastor começa o culto e diz assim, irmãos, Jesus está aqui. E o visitante, ai, minhas galinhas, o cachorro matou tudo, Jesus veio para cá, e agora? Quem é que vai cuidar das minhas galinhas? São os riscos que nós corremos quando nós não anunciamos o evangelho de Jesus como ele deve ser anunciado. Não é o evangelho de vem para a igreja, participe de uma religião, faça parte de uma religião, mas é vem para Jesus, e você vai ser liberto, e você vai ser alguém, e você vai ser abençoado e abençoador. A nossa mensagem também não deve ser uma mensagem de bênção. Receba a sua bênção, tenha a sua vitória. Também não precisamos dar essa mensagem, mas a essência da nossa mensagem é Jesus Cristo. A nossa mensagem deve ser uma mensagem de libertação. E eu ouso dizer que nós não precisamos de religião. Nós não precisamos de regras. Nós não precisamos de leis. Nós não precisamos de bênção. Nós não precisamos de vitória. Podemos tê-las? Podemos. Mas nós precisamos de Cristo. Quando Paulo estava diante de Deus orando, pedindo a Ele um milagre, ele ora 1, 2, 3, 4, 5 vezes, Senhor, Senhor, e parece que ele tinha uma enfermidade, e Deus responde para ele, Paulo, a minha graça te basta. E Paulo poderia dizer para ele, Senhor, eu quero cura. Ele disse, a minha graça é suficiente para você. Vitória nós podemos ter? Podemos. Podemos ter bênçãos? Podemos. Mas nós necessitamos mesmo, irmãos, é de Jesus Cristo. É dele que nós precisamos. E nele nós já temos toda a sorte de bênçãos. Nele nós temos tudo o que nós precisamos. E é essa mensagem que nós vamos levar às pessoas. Não é vem para cá e você vai ser curado. Vem para cá e você vai ser abençoado. É venha para Cristo. Ele é o nosso lugar. Então, gente que é, gente que faz. Se nós somos de fato discípulos de Jesus, nós vamos então viver e fazer e agir como discípulos de Jesus. A exemplo de João Batista, convictos da nossa identidade, do nosso ministério, mas também a mensagem que nós recebemos para pregar. Amém?